E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Falando de Saúde. Eu sou Leandro Roque, farmacêutico, pesquisador em saúde e farmacologia, com um trabalho desenvolvido no blog Interação Medicamentosa, que existe desde 2010. Aqui no YouTube é uma continuidade desse trabalho, tá? Se você está chegando aí, se inscreve, deixa o seu like, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para a continuidade do que a gente pode apresentar por aqui. Nesse vídeo, então, eu vou falar sobre Covid-19 e vacina da Pfizer, trazendo um relato de caso, que é de uma pessoa conhecida que passou pela situação que eu vou descrever, para a gente poder ter um entendimento maior sobre a situação aí, né? Então, eu vou falar da vacina da Pfizer. Um conhecido meu tomou uma dose da vacina da Pfizer, mais de 30 dias após essa primeira dose, contraiu Covid-19, tá? E não foi uma situação muito fácil, pela qual esse conhecido passou, então. Não precisou de internação, não teve falta de ar, ao ponto de precisar de suporte respiratório, então de hospitalização, tá? Disso ele foi poupado, então é o que a gente ouve muito falar, de fato, a respeito das vacinas, que reduzem índices de óbitos pela doença e também de hospitalizações, né? O que já é um grande feito. Mas, ainda assim, a gente precisa manter os nossos cuidados. E o exemplo foi desse meu conhecido que, mesmo 30 dias após receber uma dose da vacina da Pfizer, teve ainda Covid-19 e foi bem chato para ele, tá? Passar pela situação. Então, é um vídeo para a gente tentar entender a importância realmente de se manter os cuidados, porque aqui no Brasil a gente, mesmo antes das vacinas, né, a gente viu bastante descaso em relação à proteção individual, uso de máscara, álcool gel, enfim. E aí fica a sensação de que as pessoas vão receber a vacina e vai achar que acabou o problema, né? Que aí já pode sair sem máscara e não precisa mais se cuidar e cuidar dos outros. E não é bem assim, tá? A gente precisa continuar tomando cuidado. O que que aconteceu então com esse meu conhecido? Quais foram os sintomas que ele desenvolveu com a Covid? Ele teve febre durante alguns dias, perto de uma semana, uns 4 dias, eu acredito. Teve febre que chegou a 39 graus, precisou manter a medicação para controle da febre. Teve diarreia intensa, daquela que ele relatou que às vezes achava que nem ele iria conseguir chegar até o banheiro, tá? Então isso foi bem difícil para ele também. Bastante tosse, expectoração, né? Daquele jeito que afeta toda a musculatura da região do tórax, né? E ele falou que quando passava o acesso da tosse, ele sentia como se tivesse corrido uma maratona, porque aí sim vinha o cansaço, todo o desgaste físico proveniente daquele acesso de tosse, né? Também sintoma da doença. Mas o pior que ele experimentou foi de sintomas neurológicos, bastante desorientação, confusão mental, não saber direito onde estava, o que estava acontecendo, perda de noção do tempo. Então isso é horrível, né? Eu acho que ninguém quer passar por isso, além de ter afetado a questão de equilíbrio dele também, tá? Labirintite, ele acabou desenvolvendo com Covid-19, tá? Durante os primeiros dias ali, ele falou que às vezes de olhar para o lado, assim já é, rodava tudo e já vinha um enjoo, mexia muito o estômago, pela questão de ter afetado o equilíbrio mesmo, tá? E isso 15 dias após o teste dele positivo, tá? Ele ainda estava com muitas tonturas e começou a partir dali, já na terceira semana após a testagem positiva, começou um tratamento para labirintite, ou seja, permaneceu com sintomas de tontura, uma certa confusão mental, esse quadro que é muito desconfortável, tá? Então, conclusão, vacinado com uma dose da Pfizer, uma vacina que a gente verifica que já fornece uma alta proteção na primeira dose, né? Com a conclusão do esquema vacinal é que se obtém os índices ali mais elevados ainda, mas com a primeira dose as pessoas sabem que já tem uma taxa de proteção. Mesmo assim, ainda desenvolveu todo esse quadro com o Covid. E detalhe, o Covid foi testado positivo para ele mais de 30 dias após a primeira dose. Então não foi o caso de ele tomar a vacina e passar a ter os sintomas ali
3, 4, 5 dias depois, né? De repente numa situação de exposição, onde ele ainda não tinha anticorpos ativos, né? Então, passados mais de 30 dias, a vacina já havia produzido anticorpos e mesmo assim ele teve o Covid com todos esses sintomas, tá? Então, um vídeo para a gente perceber a importância de manter os cuidados, né? Porque apesar da vacinação agora mais avançada no país, a gente ainda tem índices muito altos de transmissão, muitos óbitos diários ainda, tá? Então a gente está atrasado nesse processo e a gente precisa saber se cuidar para tentar resolver o problema mais rapidamente. E aí, de repente, algumas pessoas vão pensar assim: poxa, mas se ele tomou a vacina e mesmo assim passou por tudo isso, teve Covid, passou por tudo isso e está num tratamento ainda, né? Então a vacina não adiantou? Pode ter gente que vai pensar isso, né? Na verdade, a gente precisa pensar que se não fosse a vacina, talvez teria sido muito pior, tá? Ele já estava vacinado, ou seja, ele já tinha uma taxa de proteção, mesmo assim teve todos esses problemas. E se não tivesse tomado? A gente vê muitos relatos por aí de pessoas que abdicaram da vacina pelo medo, né, de uma vacina recente, enfim, uma série de ideias que surgiram, né, para desencorajar as pessoas a se vacinarem. E a gente viu relatos de arrependimento, de pessoas que deixaram de se vacinar, tiveram a oportunidade, deixaram de se vacinar e desenvolveram a forma grave da doença, tá? Foram parar no hospital, UTI, intubação e alguns desses não continuaram aqui para contar a história, tá? Então, gente, se ele não tivesse tomado a vacina seria pior, essa é que é a grande verdade, tá? Fico por aqui, espero ter auxiliado vocês trazendo esse relato, né? E para a gente realmente continuar se protegendo, fazendo a nossa parte, cuidando de nós mesmos e daqueles à nossa volta. É assim que tem que ser. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro no canal.